Salve, gente bacana! Hoje, mais uma orientação sobre o Repsicon. Mais uma particularidade dentro da terapia do resgate. É daqui a pouco. Aguarde. Olá! Dentro do trabalho de resgate, voltado como uma terapia, nós nos deparamos com algumas situações em que as pessoas nos procuram para dirimir, auxiliar, resolver questões atreladas às relações. Importa destacar que essas relações podem ser relações afetivas, mas afetivas ligadas a um casal ou ligadas também a uma sociedade comercial ou qualquer outro tipo de relação que também terá uma conotação de relação afetiva. Afinal de contas, é preciso ter uma certa afetividade com a pessoa para a gente entabular um negócio, montar uma sociedade de cunho comercial. Às vezes as pessoas se deparam com a situação de que essa relação não está indo muito bem, seja o casal ou seja os negócios em função dessa relação. E elas procuram um trabalho de resgate para resolver essa situação. Muito bem. Nós, dentro dessa terapia alternativa, orientamos as pessoas, em gabinete, em sessão, de que um resgate realizado dentro dessa solicitação tem duas alternativas. Ou junta, ou separa de vez. E vamos explicar os motivos pelos quais isso se dá, certo? Muito bem. A partir do instante em que um casal ou dois colegas, dois amigos montam uma sociedade ou estão juntos dentro de uma relação, eles sim vão passar por algumas situações diversas com dificuldades. Vão discutir, vão brigar, em algum momento não vão concordar um com o outro. E isso não é necessariamente um problema, isso são os ajustes dentro da relação. Mas às vezes isso pode se tornar uma grande problemática, isso pode se tornar constante e aumentando cada vez mais as dificuldades dessa relação. Muito bem. Se, no caso da separação, depois que é feito um resgate, essa relação se dá de uma maneira amigável, amistosa. Ela não é mais turbulenta. As pessoas partem por uma outra condição, por uma outra relação, para uma outra afetividade, e isso ocorre de uma maneira mais tranquila, mais serena. Afinal de contas, nós convivemos com essa pessoa durante um determinado período, às vezes longo, e isso não quer dizer que nós sejamos inimigos, mas sim que nós temos opiniões diferentes. Nós não concordamos, nosso gênio é diferente, e isso faz com que o desgaste dessa relação seja grande. Muito bem. Para que isso seja mais fácil de ser entendido, dentro do trabalho de resgate no que concerne as relações, nós vamos sim verificar existências pretéritas em que as duas pessoas, ou até mesmo mais, estejam juntas e envolvidas. Esta é a existência em que elas hoje estão tendo alguma dificuldade. Muito bem. A partir do instante em que há um conflito e um desses dois envolvidos, ou três ou quatro, ou seja quantos forem, tem o interesse em se resolver, ou até mesmo mais de um, de repente num trabalho em grupo dentro de uma empresa, eles percebem que existe a possibilidade de resolver isso de uma maneira alternativa, eles vão ver então que tiveram existências passadas em que eles viveram juntos. Vamos pensar que eles viveram juntos nesta existência, pulou esta, viveram junto nesta, esta daqui também, pula esta e aqui, então voltam a estar juntos novamente. Ocorre que aqui tudo ia muito bem. Nestas duas existências é que algo aconteceu e que fez com que o casal ou os sócios tivessem algum desentendimento. Esse desentendimento passa a ter o seu reflexo nesta outra existência. E o interessante é que pode ocorrer matematicamente no mesmo período histórico, ou seja, na mesma faixa de idade ou de ano em que tiveram essas dificuldades lá para trás. Vamos imaginar que um casal esteja junto
e de repente, depois de uns 10 anos de casamento, eles passam a ter alguma dificuldade. O casal necessariamente pode estar dentro da faixa dos 30 anos. E nesse sentido, eles estariam aproximadamente recorrendo, repetindo situações em que viveram lá atrás. Aquele que tiver o desprendimento de resolver essa condição, seja os dois juntos ou não, sai adiante nesta condição e busca uma solução. Vem buscar, por exemplo, o trabalho do Repsicol, certo? Nesse cenário, a partir do instante em que o terapeuta, o profissional, está voltado para dar atenção dentro do trabalho de resgate, dentro dessa terapia, e ele se depara com os registros e os arquivos em que a pessoa viveu lá atrás, ele vai identificar o conteúdo histórico, ou seja, a história que aconteceu, os motivos, as causas que surgiram. Então vamos pensar numa relação em que exista uma sociedade comercial e que nesse período, vamos pensar na Idade Média, os dois ou os três, sejam quantos for, tiveram uma sociedade, uma grande empresa, uma fábrica que se iniciava, e ali eles tiveram um desentendimento que fez com que essa empresa não desse certo. Cria-se um ranço, uma memória. Pode até ter acontecido um desentendimento tão grave que tenha levado à morte de algum deles, seja por suicídio ou por assassinato. Nesse sentido, o terapeuta vai investigar mais atrás e se depara com um outro arquivo em uma outra sessão. Eis que aqui ele resolveu, mas ele precisa estar atento para verificar os reflexos que aqui ocorreram. Às vezes as coisas dão uma melhorada ou às vezes dão uma piorada, tal qual um floral, em que você, ao iniciar o tratamento, ele amplia aquela situação de ordem emocional para depois encontrar o caminho certo para harmonizar. Nesse cenário, então, o profissional vai buscar um outro arquivo, um outro registro, em que esses sócios ou esse casal tenha tido alguma problemática lá para trás. Vamos usar o exemplo agora de um casal. Imaginando que lá para trás o casal tenha tido um problema com um dos familiares, o que é muito comum de acontecer, pai, com a mãe ou com o irmão, e aqui ele tenha tido um problema com o irmão dele mesmo, que tenha tido um caso com a própria esposa. E nesse cenário pode ter ocorrido uma grande desavença. E um deles, para que isso, por amor a essa moça, e para que isso não se transformasse em uma grande tragédia, acaba se afastando da relação. E hoje isso reflete aqui. Um dos cônjuges não tem necessariamente estímulo para seguir na relação, em função de que entende sempre que ele está se anulando em favor do outro. Nesse âmbito, a relação não estará indo muito bem. Certo? Desconsiderando os aspectos kármicos, as relações de pecado, todas essas informações arquetipais do gênero, nós vamos conduzir a limpeza e a purificação de uma maneira plena, isenta dos conceitos formais. Nesse sentido, é muito importante que nós orientemos, e este é o motivo desse vídeo, aqueles que nos buscam para fazer um tipo de resgate das relações afetivas. Esses resgates eles podem fazer com que o casal entenda, compreenda, transcenda todas essas recorrências e juntos saiam adiante. As mágoas, os rancores são dissolvidos dentro do trabalho dessa terapia. E eles então, com essa recuperação da memória celular, transmutada, purificada, passam a ter uma relação afetiva muito melhor. Ou seja, eles passam a construir a relação deles daqui para frente, com todos os percalços que eventualmente tiverem, mas limpos, aqui numa nova concepção. Haja vista também o caso da sociedade comercial. Os sócios poderão também ter um reflexo positivo nesse sentido, nesse âmbito, a sociedade se tornar mais sólida, mais concreta, usando como histórico dessa desavença algo que possa fundamentar as bases dessa companhia, dessa empresa. Agora, se ocorre a separação, é porque necessariamente não há mais o que cumprir aqui adiante. Não tem mais necessidade desse casal estar junto ou essa sociedade comercial estar junto. Então, esses sócios vão desmembrar essa empresa
vendê-la, dissolvê-la, e cada um vai seguir o seu caminho, talvez até mesmo com uma particularidade comercial muito próxima do que já desenvolviam. E se for um casal que se separa, essa separação necessariamente ela não se dará de uma maneira trágica ou dramática. O casal senta, vão juntos ao órgão público para providenciar a separação oficial, se é que assim precisa, faz a separação do seu patrimônio, dos seus bens. Se houver filhos na relação, esses filhos passam a entender esse movimento de uma maneira mais suave, mais agradável. Os ajustes dessa visitação dessas crianças são feitas de uma maneira mais suave. Se, no caso, o casal já tem filhos adultos ou não tem filhos, a situação então é muito mais leve. Pode abrir inclusive espaço para uma nova relação. Uma nova relação. Pois aí o casal então abre o seu coração, abre a sua mente para favorecer então a atração vibracional que vai mostrar para eles que existe a possibilidade de seguir adiante na sua afetividade, seja uma empresa, seja um romance. Dito isso, esperamos poder ter colaborado com essa orientação dentro do trabalho do Repsicom. Um abraço e até mais.